Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você consegue, por meio de uma planilha de precificação como essa que você está vendo na sua tela, fazer a precificação de açaí. Ou seja, vamos supor que você tenha um negócio, um comércio que vende açaí e você quer saber como que você deve posicionar o seu preço para que você tenha o lucro devido, um lucro previsto até mesmo antes de fazer a comercialização. Caso você se interesse por essa planilha e o que eu vou mostrar aqui, eu reforço que essa planilha está disponível no link que fica aqui na descrição do vídeo para ser adquirida e te ajudar no seu negócio. Nós vamos conseguir fazer a precificação do açaí nessa aba que você está vendo aqui. Só que para chegar nela e chegar no preço de venda que eu tenho que vender o meu produto, você precisa inserir outras informações. Porque quando você vai vender o açaí, você não está só vendendo o açaí, a embalagem e a colher. Você está vendendo também a energia elétrica, você está vendendo a limpeza, você está vendendo o salário dos funcionários. Tudo isso que fica de forma oculta ao produto deve ser repassado no preço e essa planilha permite que você consiga fazer isso sem grandes dificuldades. Então, antes de chegar diretamente na precificação do açaí e dos acompanhamentos, o que você deve fazer? Você percebe que existe uma aba aqui que chama custos fixos, outra que chama custos variáveis e outra que chama materiais. Essas abas devem ser preenchidas previamente, apenas uma única vez, quando você começar a usar a planilha e depois você vai apenas atualizar os valores. Em custos fixos, você deve inserir aqueles custos que vão existir independentemente de quantos açaí você comercializar. Então, por exemplo, aluguel, condomínio, internet, salários, tudo isso aqui é fixo, independentemente de quanto você vender. Você começa o mês já sabendo quanto que você vai gastar. Então, os custos que são fixos, você vem aqui na aba de custos fixos, insere o nome do custo, coloca o valor mensal e insere o seu faturamento mensal. Ou seja, quanto em média você vende, para que a planilha, de forma automática e sem você necessariamente se preocupar com isso, consiga encontrar um percentual de repasse de custo fixo na sua precificação. Quando esses custos alterarem lá na frente, aí você vem e muda. Então, por exemplo, o salário, eu tive que dar um aumento, ou eu tive que recontratar uma pessoa por um valor um pouco mais caro. Você vem aqui e atualiza os seus custos com salários. Apenas uma única vez você vai preencher e depois você vai só atualizar. Em custos variáveis, que é a aba ao lado, você vai inserir aqueles custos que são percentuais em relação ao valor da venda. Então, você vendeu um açaí, por exemplo, a R$20. Você vai ter alguns custos que vão pegar percentualmente um valor desses R$20. Eu coloquei aqui, por exemplo, a maquininha na taxa de 5%, os impostos, porque você deve ter uma empresa, você deve pagar impostos em cima do valor de venda, você vem e coloca aqui 4%. Ou, no seu caso, se for um valor diferente, você vem aqui e insere também. Então, tudo que for custo variável, ou seja, um percentual do valor da venda, você vem aqui, coloca o nome do custo e quanto percentualmente em relação à venda ele vai pegar. Se você tiver algum custo que envolve dinheiro, em cada venda que eu faço eu gasto tanto. Aí você vem e coloca na composição do produto. É o que eu fiz com a colherzinha, por exemplo. Uma colher aqui, em toda venda vai ter uma colher. Então eu venho e coloco uma colher quando eu for montar o meu produto. Lá na frente eu vou te falar como que você faz isso. E aí a última aba que você tem que atualizar só no começo e depois só fazer ajustes pontuais é a aba de materiais. O que é a aba de materiais? Aqui são todos os ingredientes e materiais que você vai usar para fazer um açaí. Então você tem que entrar em cada linha com um material. Você vai entrar com o nome do produto, você vai entrar com a quantidade de referência e com o valor referência, que eu já explico para você o que é. Você vai fazer isso para todos os ingredientes ou materiais que você tenha aí no seu negócio de açaí. Por quê? Depois, na hora de montar o açaí, o que você cadastrou lá vai aparecer numa caixinha aqui, facilitando o seu serviço. E como que você deve preencher essa informação? Vamos pegar como exemplo o leite condensado. Em quantidade de referência, você tem que inserir qual que é a quantidade que você compra daquele produto. Então, o leite condensado, eu adicionei 395. 395 o quê? Gramas. Eu até deixei aqui do lado uma colinha para eu lembrar que quando eu for entrar com a quantidade de leite condensado, deve ser em gramas. Eu venho aqui e insiro. Já em valor referência, você vai inserir quanto te custou aquela quantidade. Então, 395 gramas de leite condensado me custou R$5. Então, toda vez que você for ao mercado e comprar os produtos, ou no seu fornecedor e comprar os produtos para o seu açaí,
você tem que ver se está batendo com o valor que você cadastrou. Se porventura subiu o preço, por exemplo, o leite condensado agora é 5,50, você vem aqui e altera 5,50. E aí você vai ter esse novo preço sendo repassado no seu produto e no seu preço final. Então, com essas informações, inserindo custos fixos, custos variáveis e os seus materiais, nós estamos prontos para fazer a precificação de um açaí. Para isso, você vai vir aqui na aba de precificação com custo desconhecido, que é essa aba que eu já tinha te mostrado. Aqui na coluna D, onde está escrito o nome do item, você vai entrar com todos os itens que vão compor o seu açaí. Então eu selecionei, olha só, a caixinha do açaí, a embalagem do copo, a embalagem da tampa e uma colher descartável. Você tem que ver o que faz sentido para o seu negócio e colocar aqui. Então eu coloco na primeira coluna todos os itens que vão compor o meu copo de açaí. Depois, na coluna da frente, você vai colocar a quantidade. Então, o açaí, por exemplo, eu coloquei como quantidade 400. Por quê? Quando eu fiz o cadastro do açaí, eu fiz o cadastro de 1.000 ml, R$20 em valor de compra. Valor apenas simbólico para nosso exercício. Então, como eu entrei com ml, eu vou entrar com os dados em ml. Então, nesse caso aqui, 400 ml de açaí é o que eu insiro na composição do meu produto. Depois eu vou colocar um copo, uma tampa e uma colher descartável. Por quê? Porque aqui nos materiais eu cadastrei todos eles em unidade. Então eu posso colocar uma unidade para cada um deles. Com isso tudo, a planilha já faz alguns cálculos que vão direcionar a precificação do seu produto. Você só tem que inserir mais duas coisas. Primeiro, a margem desejada. Nesse caso eu estou inserindo uma margem de 25%. Significa que a cada R$100 de venda de açaí, eu vou lucrar de lucro líquido R$25. Ou seja, se der R$20 de preço de venda, eu vou lucrar 25%. Se der R$40 de preço de venda, eu vou lucrar 25%. Então você já sabe quanto que você vai lucrar antes mesmo de vender. Você vai ajustando a margem aqui e o preço de venda que fica aqui ao lado, ele vai se mexendo. E aí depois você tem que inserir quantas unidades esse lote aqui produz. Então eu coloquei uma só, porque isso aqui que eu estou colocando vai fazer um copo de açaí. Se você por acaso estivesse fazendo uma receita, um bolo, algo um pouco mais complexo, e você fizesse com uma receita vários produtos, aí você teria que colocar aqui que esse lote produz mais unidades. Não é o nosso caso. Com isso tudo, a planilha já consegue precificar que o seu preço de venda deve ser de R$ 22,95. Então você vai vender esses 400 ml de açaí, puro nesse caso, por R$ 22,95. Quando você vende por R$ 22,95, te sobra de lucro R$ 5,74, que é 25% do valor da venda, se você fizer a conta. Então a planilha já regula para que o seu preço de venda seja um preço de venda que te deixe o lucro desejado. Uma vez sabido o preço de venda, você consegue acompanhar para onde está indo o seu dinheiro em cada uma das linhas que você informou. Por exemplo, quando você vende esse açaí a R$ 22,95, R$ 1,15 é para a maquininha, que é 5% do valor. 0,92 vai para impostos, que é 4% do valor, ou seja, o total de custos variáveis dá R$ 2,07. O de custos fixos dá R$ 6,50, que é 28,3% do valor da venda. Quando você, no fim do mês, vender aqueles 18.200, cada venda individualmente vai ter uma partezinha que você guarda para abater os custos fixos. E aí, no final, quando você vender tudo que você projetou, você vai ter exatamente o valor de custo fixo total aqui para pagar os seus custos fixos do mês. Depois, o custo do produto, ou seja, a montagem do açaí, custou R$ 8,65. Somando o açaí, R$ 8,00, 50 centavos do copo, 10 centavos da tampa e 5 centavos da colher. Então dá R$ 8,65. O total de custos, então, é R$ 17,21, te sobrando R$ 5,74, que em relação ao preço de venda é R$ 22,95. Então, com isso, nós já temos o preço de venda desse açaí de 400 ml. E quanto seria o açaí de 500 ml? Porque eu quero trazer para o meu cliente uma opção de 400 ml e depois uma opção de 500 ml. Você vem aqui e altera para 500 ml. E aí você sabe que 400, você tem que vender a R$ 22,95. É claro que você vai colocar um preço comercial aqui, você vai colocar 23. E no de 500 vai ser 28,26. Você vai colocar um preço comercial, você vai colocar 29. Sempre um pouquinho acima. Eu quero dar uma opção de 300. 300 ml é 17,64, provavelmente você vai vender por 18. Então, qual que é a minha indicação? Você deve duplicar essa aba aqui do Excel, eu ensino como fazer isso quando você adquirir a planilha,
e deixar uma aba já pronta para 300, outra para 400 e outra para 500. Você vai ter a sua precificação do açaí da melhor forma possível. Com isso, você consegue precificar o açaí. E aí você precisa colocar também os acompanhamentos. Como que você vai colocar os acompanhamentos? Primeira opção, não é necessariamente o que o mercado faz. Você pode já montar, junto com o açaí, esse outro produto. Então vamos supor, leite condensado, eu vou colocar aqui no caso mais 100 ml de leite condensado. E aí a planilha automaticamente já faz o repasse disso junto com o açaí de 500. É uma forma. Se não, existe uma outra forma, que é o seguinte, você vai criar uma aba para o leite condensado, vai deletar aqui e vai chamar leite condensado. O leite condensado nesse caso eu vou colocar 100 ml. O leite condensado em acompanhamento vai custar R$ 3,36. Por quê? Ele fez a mesma conta que eu tinha feito com o açaí para o leite condensado. Então, leite condensado, você vai gastar em torno de 100 ml, você não precisa falar isso para o cliente, né? Isso é claro. Você vai ter um jeito de mensurar isso e você só coloca, o acompanhamento de leite condensado é mais R$ 3,50, por exemplo. É o acompanhamento do mel. O mel, se eu colocar aqui, no caso do mel, mais 50 ml de mel, vai ser R$ 4,00. Outro exemplo, leite em pó. O leite em pó, eu vou colocar 60 gramas, 60 gramas me sai quase R$ 5,00. Então você consegue ir montando a planilha para cada acompanhamento. Você vai chegar aqui, você vai fazer a conta para cada acompanhamento e vai ver quanto que você deve cobrar. A planilha vai te permitir fazer isso de forma muito rápida e simples. Dessa forma, você vai conseguir fazer a precificação do seu açaí, que vai ser o seu pote de 300, 400, de 500 ml, e também dos acompanhamentos, tudo de forma separada, para que você consiga repassar tudo isso para o seu cliente. Fazendo a precificação dessa forma, você garante que você vai ter margem no fim do mês, que você vai garantir um lucro antes mesmo de fazer a venda, porque você está posicionando o seu preço em um local que não tem como. Se você vender o que você está prevendo, se você vender a esse preço, no fim do mês vai te sobrar a margem desejada. É matemática. E essa planilha já faz tudo isso para você. Não precisa saber muita matemática, não precisa ser um expert em Excel, você só precisa ter essa planilha, seguir os passos que eu ensino nos vídeos depois que você adquirir o material e com isso garantir que o seu negócio de açaí vai te dar lucro. Caso você tenha gostado dessa planilha, não perca a oportunidade de adquiri-la, porque ela vai fazer tudo isso de uma forma bastante simples e fácil para você. O link está aqui na descrição do vídeo, como eu tinha te falado. Não perca essa oportunidade de ter essa planilha profissional trabalhando para o seu negócio de açaí. Nós nos vemos por aí e até mais.